Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro, eu sou recifense que vive aqui em Guaratinguetá. Hoje eu quero conversar com vocês aqui um novo quadro também no nosso canal, ainda falando de carnaval. Eu quero reagir aos sambas enredos de algumas escolas de samba. E eu quero começar falando para vocês que eu já adquiri o meu CD dos sambas enredos de São Paulo. É uma safra muito boa. E eu quero também já convidar todo mundo a seguir o nosso canal, podcast A Voz de Quem Faz, não apenas no YouTube, mas também em todas as redes sociais. Gente, e eu quero começar com uma escola de samba que eu gosto muito, que é a Acadêmicos do Tucuruvi. Mas para isso, eu já vou colocar aqui, ó, o meu chapeuzinho. Vem comigo, porque esse quadro vai ser nota 10. Gente, a Tucuruvi é uma escola de samba que faz parte do Grupo Especial de São Paulo e que vai desfilar no sábado. E a Tucuruvi pertence a uma região de São Paulo chamada Serra da Cantareira. O enredo da Tucuruvi vai falar o seguinte: a sojaba, a busca pelo manto. Aqui vamos analisar a letra do samba enredo e analisar se essa letra tem a ver realmente com o enredo que estão propondo, né? Que é o Assojaba, a busca pelo manto. O intérprete é o Hudson Luiz e os compositores são Macaco Branco, Professor Carlos Bebeto, Djalma Santos, Chiquinho Gomes, Dr. Marcelo, Denis Moraes e Marcelo Faria. Uma das primeiras tribos a ter contato com o homem branco quando chegaram aqui no Brasil foi a tribo Tupinambá. E essa tribo confeccionava esse manto para utilização nos seus ritos sagrados. Eles eram utilizados pelos pajés, que eram a liderança máxima da tribo. Porém, infelizmente, esses mantos todos eles foram saqueados e levados para a Europa e como presente para os monarcas da época. Hoje só existem 11 mantos daquela época e um voltou para o Brasil. Em julho de 2024, um dos mantos retornou para o Brasil, né, que era de onde nunca deveria ter saído. Porém, ainda existem 10 mantos que ainda estão em museus lá da Europa. Contando um pouco sobre o que significa a sojaba, a busca pelo manto, vamos à letra? Cunhã Pidorama. Cunhã significa mulher jovem, mulher nova. Indorama significa lugar de palmeiras, terra de palmeiras, que era como os indígenas chamavam o Brasil na época. O paraíso Iquiari. Iquiari expressa admiração. E que essa admiração vai ser contada no próximo verso, que diz: exuberância na retina a refletir. Ou seja, era um paraíso mesmo. Era intocável, não tinha a mão do homem moderno. Então, por onde você olhasse, tinha a natureza a refletir ali nas suas belezas. Encanto, rito, em alma concebeu. A gente sabe que rito é toda a liturgia de uma determinada cerimônia. A exemplo, você chegar, saudar alguém, saudar um templo, lavar a mão, lavar o pé, tirar a sandália, fazer isso, fazer aquilo. Então tudo isso são ritos, que é a liturgia daquele ritual, daquele culto. E é interessante porque ele fala em alma concebeu. A gente sabe que conceber é uma certa forma de dar à luz, né? Dar à luz se pode falar também conceber. Aquela mulher concebeu, ou seja, ela deu à luz. E na alma, concebeu na alma. Ou seja, quem foi que ensinou os indígenas como se comportar, como fazer seus rituais, como saudar os seus deuses? Quem foi que ensinou? Na alma concebeu, ou seja, nasceu da alma deles. Não teve padre, não teve pastor, não teve babalorixá, porque a gente sabe que hoje existem os cursos teologia, existem vários cursos e várias maneiras de se aprender para ensinar. Mas na época, na alma foi concebida.
o solo é meu. Ou seja, aqui já está dizendo também, o solo é nosso. O indígena está dizendo isso. O solo é meu. O Brasil ele não precisava ser descoberto. A gente fala, né? O Brasil foi descoberto. Tá, mas por que o Brasil foi descoberto se já existia moradores? É a mesma coisa de eu chegar na sua casa e dizer assim, olha, eu descobri um quarto na tua casa. Não, o quarto já existia. Você apenas chegou nele, tá? Então o solo é meu. O solo pertence a eles. Sagrada esperança. Ou seja, é uma esperança, né, que é a esperança daquele povo de resgatar as suas tradições. Na malha, herança espiritualizou. A gente sabe que malha é uma coisa muito, sabe, é uma coisa muito unida, tá? Tanto é que existe a expressão malha fina, né? Que é assim, na malha não passa nada. Então, na malha, herança espiritualizou. Ou seja, lá nos primórdios, lá quando não existia essa mistura, era indivisível. Desde aquele momento já estava espiritualizado seus ritos, sua crença, a sua maneira de viver. Antropofagia só engoliria quem colonizou. Antropofagia é o que a gente chama de canibalismo. E aí eu vou ter que abrir aqui um parênteses para falar sobre canibalismo, tá? A gente tem o canibalismo, pra gente é uma coisa horrível, não é? Porque é um ser humano comendo a carne de outro ser humano. Porém, para os indígenas, eu não sei se todas as tribos, tá? Mas eu creio que muitas tribos, eles tinham a antropofagia como cultura, tá? Como ritual, como rito, porque eles acreditavam que quando morria, observe que era quando morria um ente querido, eles não matavam. Quando morria um ente querido, se eles comessem a carne daquele ente querido, aquela pessoa estaria com eles para sempre. E mais, a energia daquela pessoa iria se unir à energia deles. Entendeu? Então é como se eles se fortalecessem e não deixassem a memória e a energia daquela pessoa acabar. Então pra gente o que é horrível para eles é uma forma de deixar aquele ente querido mais próximo a eles. Sendo que ele fala, né? Só engoleria quem colonizou. Porque além de ter essa prática de antropofagia para seus entes queridos, também existia para os seus inimigos. Sendo que no caso dos inimigos, eles faziam isso para absorver a energia daquele inimigo, mas a energia vital, como força, coragem, determinação. Então, quando eles comiam a carne de seus inimigos, já mortos, tá? Se eles não matavam para comer. Pode ser que algum até fizesse isso, mas morto em batalha. Então, eles pegavam a força daquele inimigo. E aí continua, tece o fio de algodão, da tiúba vem a cera, no traçado jereré prende a pena feito teia. Aqui esse verso, ele fala um pouco da maneira como era confeccionado o manto. Além de fazer alusão ao que eles tinham na época para pesca, para seus rituais, para sua herança cultural, também fala sobre como o manto era tecido. Eles pegavam o fio do algodão, faziam jereré. Para quem não sabe, jereré, até lá de onde eu vim, na Recife, a gente tinha também um rio próximo de casa que se fazia jereré. Pegava um arco, que geralmente era de ferro, dentro desse arco colocava uma tela de mosquiteiro, por exemplo, ou daquele saco de cebola que é todo vazado, cobria aquele aro e ali fazia um tipo, uma redinha e ia pescar em lagos rasos e pequenos peixes, tá? A gente pegava beta.
com o jereré. Então, esse jereré, ele é tão fininha, as aberturas mais tênues, mas ela é tão fininha, tão trançadinha, que eles prendiam as penas nesse jereré. Tá? Então ele tá fazendo alusão aqui da confecção do manto. E aí vem algumas palavras Pinambá. Maiemê, Ieguaçauá, Unhequi, Icatará, Tupinambá. E aí ele repete. No traçado jereré, prende a pena feito teia, tece o fio de algodão, da tiumba vem a cera. Tiumba é uma abelha que ela não tem ferrão, que eu conheço mais essa abelha que não tem ferrão como uruçu. E aí continua. Minha pele representa a memória. Ou seja, ele está dizendo o seguinte. Mesmo que algumas tribos não existam mais porque foram dizimadas pelo homem branco, mas a minha pele fica a memória. Quantas pessoas hoje são parentes, tá, descendentes direto de indígenas e nem sabem que são, porque houve essa miscigenação, a pele foi clareando, foi mudando, mas que na pele permanece essa memória. Resistência e bravura dos tupis. Os tupis, eles lutaram, não apenas os tupis, mas as tribos, elas lutaram muito para permanecer, para resistir aos ataques. Porém, como é que indígenas vão conseguir resistir ao ataque do homem branco com arma de fogo, com estratégias de guerra, porque eles vieram da Europa. A Europa vivia em guerra, entendeu? Então eles tinham toda a estratégia e os indígenas, eles não tinham. Então era só uma questão de tempo para que infelizmente eles viessem a ser dizimados. Patrimônio secular da minha história, ou seja, independente do tempo que passe, mas é um patrimônio secular e que vai ser contado e vai ser refletido de séculos em séculos. Joia rara emplumada vinde a mim. Quando ele fala isso, ele está falando exatamente do manto, tá? Joia rara emplumada. Olha que coisa maravilhosa, porque hoje tornou-se uma joia. Existem apenas 11 mantos originais, tá? Algumas réplicas foram construídas, tá? Mas da época de 300 anos para trás, existem apenas 11 mantos. E quando ele diz joia rara vinde a mim, está fazendo também uma alusão ao manto que veio para o Brasil. Lindo esse momento, não é isso? Clamo a ti, força maior. Seu poder não me oponho. Ou seja, quando ele fala clamo a ti, força maior, ele está se referindo não ao manto como objeto, mas sim o manto que ele representa. Porque também crê-se que esse manto, né, a história diz que esse manto ele tinha poderes, tá, para quem o utilizava, que aí eram as mais altas patentes da liderança deles, que eram os pajés. Eles usavam esses mantos, é mais ou menos como a capa da invisibilidade do Harry Potter, sendo que a magia e o poder que era dado era diferente, mas existia assim essa crença de que quem utilizasse esse manto era como se ele estivesse mais próximo do Tupã, né, que era o deus supremo da época. Da época não, né? Para os indígenas, porque para eles, para muitos deles ainda seu poder não me opõe, ou seja, eu não vou resistir a esse poder. E esse poder, cada um chame como desejar. Uns vão chamar de Deus, outros vão chamar de Jesus, outros vão chamar de Oxalá, Buda. Cada um vai falar Brahma. Cada um vai chamar do que lhe aprover. Mas os Tupinambá e os indígenas chamavam de Tupã.
abençoe a nossa escola e realize o nosso sonho. Nesse caso aí já pede a benção para a escola e realize o nosso sonho. Quem sabe esse sonho não seja ganhar o especial da Escola de Samba de São Paulo. Porque até então, né, a Tucuruvi ela nunca ganhou no especial. Quem sabe esse sonho seja se elevar aí para as campeãs. Não foi feito para você. Não foi feito para vender. Ou seja, o manto, ele não era feito, ele não era confeccionado para alguém. Apesar do pajé utilizar o manto, mas esse manto, depois que o pajé morresse, iria ficar para o próximo pajé, iria ficar para as descendências, entendeu? Ou seja, não foi feito para uma pessoa, ninguém encomendou, e muito menos foi feito para vender. A vontade do manto vai prevalecer. Sabe? Lembra que eu disse que o manto ele tinha essa narrativa que ele além não era apenas objeto, ele tem poderes mágicos, a força do manto, a vontade do manto vai prevalecer, ou seja, o manto, apesar de ser um objeto inanimado, mas ele tem poderes e esse poder vai prevalecer. E cresce que está prevalecendo, já que um voltou aqui para sua terra e quem sabe esses outros 10 também não voltam. E aí volta também para as palavras, né, de origem indígena, que é Cuiá, Iapé, Tussuro e Uriri, Assojaba, Tucuruvi, de sangue originário e com alma brasileira, cantareira. Novamente ele enaltece o manto e termina dizendo que o manto tem sangue originário, ou seja, quem fez o manto por aquele povo que já existia antes de ser contada a mentira que Cabral descobriu o Brasil. E é interessante quando ele fala de alma brasileira. Na verdade, não existia o Brasil na época. O que existia era o Pidorama, que era o paraíso dos indígenas. Mas quando ele fala de alma brasileira, é muito bom, porque ele já traz uma ideia de que mesmo quando ainda eles nem sabiam que um dia iriam ser chamados de brasileiros, iriam estar em um contexto de Brasil, mas a alma deles é como se já pertencessem ao Brasil, já que um dia aquele lugar que eles adoravam e chamavam de si iria ser chamado Brasil. E ele fala mais, né? Cantareira. Cantareira faz alusão ao local onde a escola de samba pertence, que é a Serra da Cantareira. E antes de falar aqui a minha consideração final referente à letra desse samba enredo, eu já quero convidar todos a comentar aqui, dizer o que você achou também, se vocês gostaram dessa letra, se vocês gostaram dessa explanação. E quem sabe até me ajudar também, deixando nos comentários a tua visão. O que é que você entendeu sobre a letra desse samba enredo. Não esqueça de compartilhar, curtir e se inscrever aqui no nosso canal. Deixa também a próxima escola que você quer que apareça aqui nas nossas explanações. Concluindo aqui, esse samba enredo ele traz o manto, como é a sua proposta. Ele fala da parte mística, ele fala da parte da criação, da confecção, ele fala também das dores que rodeiam toda essa história do manto ir e voltar. Nota 10, Tucuruvi.